Vamos falar da primeira tendência, antagonismo climático. Conta um pouquinho, Lu, a sua visão sobre como está o estudo, o que saiu ali. 80% das pessoas acreditam no mundo que a gente está indo para uma catástrofe climática. E como você vê isso? O que eu acho mais interessante dessa tendência não é o fato da gente ter muitos dados sobre isso, que eu acho super importante, mas o fato de que esse talvez seja um dos assuntos que gera maior diferença de percepção em diferentes partes do mundo. Então, o que a gente tem visto também nos últimos anos é a América Latina prestando mais atenção nesse assunto, que não era o que a gente via há alguns anos. Então, antigamente, a gente via muito mais Europa e Estados Unidos já muito mais bem preparado para falar sobre o assunto, lidar com ele é outra história. E a América Latina muito mais deixando isso um pouco de lado. E eu acho que isso é muito legal desse estudo. Primeiro, a gente perceber que a América Latina, de alguma forma, meio que fez essa lição de casa de começar a prestar atenção, né, enfim, na catástrofe climática, no quanto a gente tem que prestar atenção nisso. E também o que a gente recebeu em troca disso, que a gente vai falar um pouco mais quando a gente falar de outra tendência, que é o fato de que os países mais desenvolvidos vão começar a falar sobre crise econômica, inflação e assuntos que eu acredito que são parte da razão porque a América Latina não conseguia prestar muita atenção na crise climática. Então, eu acho curioso que exatamente nesse ano em que a gente percebe Estados Unidos e Europa prestando muito mais atenção em economia, a gente também percebe a América Latina prestando muito mais atenção em meio ambiente. Mas a gente sabe também que essa tendência é acelerada pelo Covid, quando a gente começa a tratar, né, o tamanho do impacto que pode ter uma catástrofe que de alguma forma está ligada ao quanto a gente cuida ou não do meio ambiente, esse assunto ele começa a ficar mais urgente mesmo, né, nas nossas vidas. Se a gente pega o momento atual até de chuvas, de enchentes, catástrofes que a gente está passando, de uma certa forma sempre passou, né? Mas agora de uma maneira um pouco mais crítica, digamos, mais evidente, né? Fica muito evidente o que aconteceu agora no litoral de São Paulo, mas fica muito mais claro que agora as pessoas estão se importando mais com isso, né? E isso está associado um pouco à narrativa geral, que é se fala de policrise, né? Então, é todas as crises ao mesmo tempo, e isso para os europeus e para os americanos tem um quê de novidade, né? Nós do hemisfério sul, a gente sempre sofreu um pouco mais, ou se acostumou mais a trafegar, né, e viver em crise política, crise econômica, ditaduras e tudo mais. Então, essa questão de policrise sendo agora, ficando mais evidente com a questão climática, de fato, impacta bastante Latam, na América Latina, os brasileiros falam muito disso também, mas pode ser que não seja a mesma novidade, né, que é para fora, né? O que você sim falou, acho que tem muito sentido. As empresas estão olhando mais para isso, o papel que elas têm. É, é, qual você acha que pode ser o papel, pensando nisso, né? Das empresas e no Brasil, na América Latina, em relação à questão climática? Elas têm que assumir isso como um DNA, né? Elas são obrigadas a fazer, ou é, elas são obrigadas a fazer, ou faz parte do propósito delas, ou tem que fazer porque é da sociedade? Como você enxerga um pouco isso? Eu acho que isso também é um dos aspectos mais legais quando a gente fala desse assunto, porque ESG, obviamente, é um assunto que vem crescendo cada vez mais na pauta dos nossos clientes. A gente sabe disso, a gente ouve fala disso, a gente pesquisa sobre isso, a gente, enfim, isso tem sido falado com mais frequência. Mas eu também acho que isso tem pautado também algumas inovações que são super importantes. Então, a gente já sabe, por exemplo, que blockchain e tem outros tipos de tecnologias que vão ajudar muito nesse sentido nos próximos anos. Então, eu acho que uma das partes mais legais da gente falar sobre antagonismo climático é que as empresas vão, de fato, começar a ter um papel mais importante e não só da forma como está organizada a ESG hoje. Então, eu acho que esse é um dos assuntos também que vai trazer mais inovação nos próximos anos. Não só da forma como as empresas vão trabalhar com isso, então é isso. Não tenho dúvida de que isso vai ganhar mais espaço na pauta dos nossos clientes, não só porque
precisa ser feito, mas porque a inovação vai dar um salto nos próximos anos e a gente vai começar a ver soluções muito mais sustentáveis, muito mais fáceis, muito mais baratas, que atendem muito mais pré-requisitos, que a gente já sabe que são importantes para os clientes e que de alguma forma isso está meio estagnado agora, mas a gente tem biotecnologia, a gente tem algumas inovações que começam a despontar. é, Enfim, embalagens absolutamente biodegradáveis, blockchain para você ter certeza de que o processo está acontecendo da forma como você gostaria, ou que você precisa. Então, certificações que também não vão mais depender de governo, não vão depender de uma agenda política, essa ou aquela. Então, tem algumas mudanças aí começando a acontecer que são muito importantes e muito interessantes e que eu acho que vão ajudar a acelerar a importância do assunto e a capacidade que os clientes vão ter de contemplar as metas que eles mesmos estão se propondo para a ESG. E os consumidores, com base nisso, vão passar a exigir mais, né? Vai ser, o comportamento de compra deles pode mudar, ser mais direcionado. Hoje a gente até vai falar isso em outra trend, né? Que é da autenticidade, que fala da autenticidade de aceitar pagar mais por produtos que têm uma imagem melhor. Se a gente correlacionar isso com ESG, como você falou, portanto, maravilhoso que isso aconteça, né? Porque você tem um princípio econômico, aí são mais pessoas comprando produtos que têm um track record sustentável, né? No entanto, no Brasil ainda tem a pressão inflacionária, então a propensão das pessoas comprarem é menor, mas sim, faz todo sentido isso, né? Se a gente olhar para os drivers de consumo, as pessoas tendem a comprar mais produtos sustentáveis. Um outro ponto que eu queria chamar ainda a atenção do algoritmo climático e do aspecto de ESG é para outro público que não o consumidor. Então, cada vez mais a gente vai perceber que para a força de trabalho, né, para o talento, uma empresa ser sustentável vai ser fundamental e tem sido fundamental para a escolha deles de onde eles querem trabalhar. Cada vez mais as pessoas escolhem, né, em função de fatores não só como racionais, como salário, etc., se é legal ou não, mas se os valores das pessoas estão alinhados com os valores das empresas. E talvez seja algo que, de maneira geral, as empresas não estão olhando tanto, por olhar tanto no consumidor, né? Então, um ponto que a gente pode chamar a atenção, né, do antagonismo climático justamente é se preocuparem também com o employer branding, né, de sustentar esses relacionamentos que vão além simplesmente do consumidor, mas falar de sociedade de maneira geral, de outros stakeholders também que são impactados pela reputação.